dia, bom dia. É muita responsabilidade hoje eu começar e falando de salvação. Eu aproveito pelo fato de ter sido dia 18, Dia dos Médicos, uma profissão realmente que abraço e lembrar de todas as pessoas que vivam, que salvam, todos os propósitos que estejam engajados em salvar vidas. Lembrando de vocês que estão aqui, que nos ouvem, falo desse agora, que aqui estamos, e trago a leitura, as narrativas, a poesia, que também salvam vidas. Eu vou começar falando essa poesia de Eduardo Milan, Ostras de Coragem. Vi poemas salvar vidas, sem o saberem, nem os poemas, nem as vidas. Não digo prolongar vidas, salvá-las, arrancá-las do meio da treva iminente. Vi-os fazer o que não sabiam que sabiam, ou assim creio, que não sabiam que sabiam salvar vidas. E vi essas vidas, sem saber que se salvavam, e vi-as, essas vidas, sem elas me verem. E é assim que a gente começa hoje o nosso Encontro Ecumênico. E eu vou chamar agora Juliana. Olá, é um prazer imenso estar aqui, a convite da minha mana, da Fê, e espero trazer um pouco do amor e do carinho do yoga para esse momento, né, para as pessoas que nos assistem. Tem uma imagem que eu mandei, não sei se a Fê consegue partilhar. Então, quando a gente fala de salvação, é essa imagem que chega, né? Aonde nós temos Ida, Pingala, como representação nas nossas narinas, que seria a nossa narina direita e a nossa narina esquerda. Esses dois canais energéticos que fazem com que a gente abrace, acolha o prana, né? Que prana nada mais é do que a energia vital. Olha só, né? E essa energia vital, ela está disponível. Ela está no ar o tempo todo. Só que daí a gente se pergunta assim, prana, né? Ai, meu cachorrinho tá aqui latindo. Prana, o que significa esse prana, né? O prana, ele é a parte sutil do oxigênio, porque o oxigênio ele está disponível para alimentar as nossas células, para nos mantermos vivos. Mas o prana, ele abastece o lado espiritual das nossas células. E Ida e Pingala representam isso em nós. Aonde quando a gente tem Ida do nosso lado esquerdo, que representa a lua, o feminino, o nosso sistema parasimpático, né? Onde nós nos acalmamos, nos acolhemos, nos sentimos. E quando a gente tem Pingala, que seria o nosso lado direito, o nosso lado masculino, aonde tem o fogo, a ação, o nosso lado racional, o nosso esforço físico, né? A gente tem aí o nosso sistema simpático, né? Aonde a gente consegue, na respiração, na consciência respiratória, trazer esse equilíbrio para ativar nada mais, nada menos que Sushumna. Que Sushumna, o que é Sushumna na tradução do sânscrito, né? Sushumna é o caminho que a gente faz para chegar na salvação. Olha que incrível! Ontem, estudando o material, eu disse, gente, isso é mágico, porque o tema do encontro amanhã é salvação. E trazendo a respiração, a consciência respiratória é que nós chegamos e ativamos esse caminho, esse principal canal que ele invade o nosso esqueleto, né? Da base da nossa coluna ao topo da cabeça. E quando a gente trafega por esse caminho, nós atingimos o caminho da salvação. Fê, obrigado por partilhar essa imagem.
E com essa ideia de trazer essa consciência de termos o nosso sistema simpático, o nosso sistema parasimpático em equilíbrio. Então, o yoga vem com essa ideia. E olha só que interessante. No hinduísmo, eles acreditam que o nosso tempo aqui na Terra não é contado entre o nascimento e o falecimento, a passagem para outro plano, mas sim pela quantidade de respirações que a gente tem. Então, olha que mágico. Se eu respirar curtinho e muito rápido, o meu tempo vai passar muito rápido aqui na Terra. Agora, se eu fizer respirações longas, profundas, eu vou ficar mais tempo por aqui. Então, eu convido vocês a perceberem essa respiração. Vocês topam? Então, eu vou pedir para vocês se acomodarem de uma forma confortável na cadeira que vocês estão, ou no sofá. Apoiando os 2 pés no chão. Isso. Quem quiser fazer com os olhos abertos, percebe como é isso para ti, tá? Eu vou convidar a vocês pegarem a mão direita de vocês. Eu não sei se vocês me veem espelhado, mas eu tô com a mão direita. Esse gesto. Isso, Ana Mudra. Com o dedo médio da mão, nós vamos usar para travar e liberar as narinas, tá bem? Mas é esse gesto com a mão. Então, nós vamos começar pela nossa narina, travando a nossa narina esquerda e inspirando pela narina direita. Então, trava a narina esquerda e inspira pela narina direita. Retém o ar lá dentro, troca a narina, segura a narina direita e solta o ar pela esquerda. Inspira pela esquerda. Trava a narina esquerda, libera o ar pela direita. Inspira pela direita. Trava a narina direita, solta o ar pela esquerda. Inspira pela esquerda. Trava a narina esquerda, solta o ar pela direita. Inspira a direita. Trava a narina direita, solta o ar pela esquerda. Inspira a última vez pela narina esquerda. Trava a narina esquerda. Solta o ar pela direita. Relaxa as mãos. Conduz algumas respirações. Percebe como está o ar agora. Percebe como está o teu corpo, a região mental, como se aquietou o coração. E que a gente possa o tempo todo, a qualquer momento, perceber a forma com que a gente respira, a forma com que a gente se coloca na presença. Porque quando estamos no momento presente, podemos usufruir dos sons da natureza, dos movimentos das plantas, de uma boa conversa, de escutar o que o nosso amigo tem para nos dizer. Então, a gente se coloca na presença, equilibrando na inspiração a nossa energia masculina e na nossa exalação a energia feminina. Então, quando eu inspiro, eu recebo. Quando eu exalo, eu relaxo e me entrego. Junto as mãos, agradeço a oportunidade. Namastê. Namastê, que maravilha, Juliana. Saber que a gente pode entrar nesse processo e agradecer sempre esse momento aqui. E eu dou a palavra agora a Thaís. Olá, Thaís. Obrigada, Juliana. Bom dia, Claudinha. Bom dia a todos. Dia. Como sempre, é muito bom estar aqui com vocês.
Eu confesso que eu fiquei muito feliz quando eu vi o tema e também com muito temor, né? Por falar sobre um tema tão importante, pelo peso da responsabilidade que ele carrega, né? Tudo que eu vou falar aqui, gente, é baseado naquilo que eu acredito, né? E em passagens importantes que a Bíblia tem, respeitando, né, todos os pontos de vista, os contextos tão lindos que foram apresentados até aqui, que ainda serão apresentados também. E eu quero começar falando sobre um versículo que está em Efésios 2:8, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé em Cristo, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, mas para que a glória também seja de Deus. E aí eu queria trazer 3 princípios da salvação. O primeiro princípio, ele está bem claro nessa passagem, fala da graça, somos salvos pela graça. E o que é graça? Graça é esse favor imerecido, ou seja, tudo que precisamos e temos, só que nós não merecemos. A graça é fruto desse amor incondicional de Deus por nós. Então, somos salvos não por merecimento, mas somos salvos por esse amor incondicional que Deus tem por nós. O segundo princípio que eu quero trazer da salvação é a fé, que também está no mesmo versículo, que fala por meio da fé em Cristo. E a fé, todo mundo sabe, né, que é aquele firme fundamento das coisas que não se veem. A fé é muito além do que simplesmente acreditar que Jesus veio ao mundo, ele morreu por nós, mas além de acreditar nele, é tê-lo como Senhor. Tem um salmo, que é o Salmo 27, que é conhecido como o Salmo da Salvação. E aí rei Davi, começa confessando assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? E aí esse é o terceiro princípio da salvação que eu queria deixar com vocês, que é o princípio da confissão, assim como o rei Davi confessou que Deus era a salvação dele, e por isso ele não deveria temer nada, assim nós devemos confessar. Lá em Romanos 10:9, fala sobre isso. Se crer em seu coração e se com sua boca confessar, você será salvo. E isso é grandioso, isso é muito lindo, né? Tem 2 histórias na Bíblia que eu queria falar rapidinho com você. A primeira história fala sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue há muitos anos. E aí ela soube que Jesus estava na cidade dela e ela fez: eu preciso ir lá encontrar esse Jesus, Salvador, que vai me curar. E ela pensou e disse assim: se pelo menos eu tocar na veste dele, com certeza eu serei curada. E aí ela conseguiu atravessar a multidão, ela tocou no manto de Jesus e ela foi curada. Só que a grandeza dessa história está na resposta que Jesus deu para ela. Jesus olhou para ela e disse assim: filha, a sua fé te salvou. Ele poderia ter dito: a sua fé te curou, porque ela foi ali tocar em busca de cura, né, para o fluxo de sangue. Mas Jesus sabia que naquele momento ela tinha alcançado algo muito maior do que a cura física. Ela tinha alcançado o maior e o mais lindo. Travou? Que é o milagre da salvação. Quando corremos atrás do vento e ficamos buscando por curas e ficamos buscando suprir as nossas necessidades, que às vezes parecem grandes, mas que na verdade elas são tão pequenas, se reconhecêssemos a grandeza e a maravilha que é termos a graça de Deus sobre nós mesmos, sem merecermos. E aí o apóstolo Paulo, essa é a segunda história, o apóstolo Paulo, ele conta, né, lá tem uma passagem que ele diz assim: por 3 vezes eu pedi para o Senhor, para ele tirar um espinho da minha carne, que era algo que afligia ele, era algo grande para ele, que incomodava ele. Sabemos o que era exatamente. E aí ele, quando o segundo versículo, ele fala assim: mas o Senhor me respondeu. O Senhor respondeu: a minha graça, Paulo, é suficiente para você. E aí Paulo, naquele momento, ele entendeu que aquele espinho que o incomodava não era mais importante do que a graça que ele já tinha no Senhor e que isso era suficiente para ele. Então, maravilhoso seríamos, mas assim, a gente está muito longe de ser como Paulo, mas maravilhoso seríamos se
reconhecêssemos a grandeza dessa graça como suficiente para a nossa vida. E a boa nova em relação à salvação, e é por isso que eu fico tão animada por falar sobre essa palavra, é que sim, a salvação é para todos, mas para todos, como a Bíblia diz, para todos que creem e para todos que confessarem. E ontem eu pesquisei um índice e que eu fiquei aflita. Eu vi que 40% da população mundial ainda não ouviu falar de Jesus. Então, isso representa pelo menos 3 bilhões de pessoas do mundo que podem não ser salvas, porque elas nunca tiveram a oportunidade de ouvir, e assim não vão crer, e assim elas não vão confessar. E a Bíblia fala sobre isso, né? Como crerão naquele que nunca ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E essa é a grande responsabilidade que nós temos. Na época de Paulo, ele escrevia cartas, ele visitava cidades, ele propagava esse evangelho, ele levava esse Cristo, ele apresentava esse Deus, esse Senhor para as pessoas. Hoje nós não escrevemos mais cartas, né? Hoje temos o Instagram, temos o WhatsApp, mas o mais importante de tudo é que hoje nós precisamos ter a convicção de que nós somos essas cartas vivas que o mundo tem lido todos os dias. E isso é muito forte, isso é muito importante. E apesar de saber que, em muitos momentos, eu não tenho sido uma boa carta para ser lida, hoje eu acordei e pedi que o Senhor me constranja todos os dias. Que Ele me constranja a ser uma pessoa um pouquinho melhor a cada dia, que Ele me ajude a ser útil de alguma forma para esse propósito. E, além disso, eu agradeci para esse Deus, Deus, obrigada, porque eu tive a oportunidade de te conhecer. E mais do que isso, eu tive a oportunidade de te conhecer e de te ter, Deus, como meu único e suficiente Salvador. E assim, eu encerro essa palavra dizendo que, se você acredita nisso, se você acredita nesse Deus, e se você ainda não fez essa oração, não perca a oportunidade. Faça, porque Ele é o nosso único e suficiente Salvador, e a graça maravilhosa dele está sobre nós hoje e todos os dias. Bom dia a todos. Obrigada, Thaís. E é com esse entusiasmo que a gente continua alimentando o nosso amor, aumentando a nossa fé, e somos e devemos confessar sempre, reconhecer nossos erros e dar continuidade aqui com o Josi. Vamos ouvir uma musiquinha? Olá, bom dia a todos, saudações de paz. Bom dia. A canção de hoje sobre salvação. Eu nasci nesse mundo onde vivo a existência, entrelace das minhas escolhas e dos papéis que desempenho. Lá, 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 ya, lá, 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 ya. Enquanto desconhecendo quem sou, eu sofro sem saber que tudo resulta e tem cura. Sou alma no corpo humano, sou luz no centro da testa, vivendo e aprendendo até chegar a hora da procissão final, de volta ao mundo de luz, o nosso lar original, o nosso lar de paz. Deus é a luz sempre pura que vive no mundo incorpóreo, de onde todos nós almas viemos e para onde temos de voltar. Oh, lá, 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 ya, lá, 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 ya. Enquanto não sei quem é Deus,
suprema, é a luz que guia todos nós no último ato, até a chegar a hora da procissão final, de volta ao mundo de luz, o nosso lar original, o nosso lar de paz, a hora da procissão final, de volta ao mundo de luz, o nosso lar original, o nosso lar de paz, oh, de paz, de paz, oh, nosso lar de paz. Vibremos nessa luz, nesse lar de paz. A salvação é individual, mas é egoísmo pensar que ela é só nossa. E agora, Adamo. Obrigado, é uma alegria sempre estar aqui, né, fazer parte dessa conexão mesmo, né, que a gente constrói. E eu gosto, né, quando eu sou chamado para fazer uma fala, uma palestra, eu gosto que me enviem o tema e que me coloca numa posição de muita reflexão, né? E ontem eu vi o tema que a gente falaria e de lá até aqui eu fiquei refletindo em que lugar me toca, né, esse tema, como que ele chega para mim e como que eu olho para ele. E eu me interesso muito pelo implícito, né, das coisas. Então, quando a gente adota a ideia de que há uma salvação, implicitamente nós também estamos concordando que nós estamos em uma condição que precisamos ser salvos. Implicitamente nós nos colocamos num lugar em que a gente entende, mesmo que de uma maneira muito sutil, que a gente precisa de ajuda. Se a gente acredita que há uma salvação, é porque a gente também acredita que a gente está numa condição hoje que amanhã pode ser diferente, que amanhã pode ser melhor, que amanhã pode ser mais leve. E dentro desse pensamento do ser implícito, eu pensei, pelo que principalmente nós brigamos, né? Ou o que diretamente nos adoece, ou o que nos coloca nessa condição de ser salvos. E aí tem um texto de Freud em que ele vai apresentando essas dinâmicas do aparelho psíquico, do id, do superego e do ego, né? Das dinâmicas do consciente e do pré-consciente inconsciente. E ele diz assim, talvez o principal sintoma seja esse campo de batalha entre os nossos desejos e as nossas repressões. Talvez o principal sintoma seja o nosso ego. E eu acho isso muito curioso, porque no final das contas, muitas vezes a gente precisa aprender a salvar a nós mesmos. Muitas vezes a gente precisa aprender a salvar a nós mesmos de nós mesmos. Muitas vezes nós olhamos para o mundo e esquecemos que a nossa visão, a nossa interação com a realidade, muito mais do que nos apresenta a realidade, nos revela. Quando eu olho para uma coisa e eu interpreto aquela coisa como boa ou ruim, eu estou dando um atestado do meu olhar para aquilo que aconteceu. Eu estou dando um atestado da minha forma de olhar para o mundo e, consequentemente, olhar para mim também. Eu estou, na verdade, revelando o quanto de coisa ainda para cuidar em mim, de quantas feridas emocionais ainda existem em mim para serem tratadas e curadas. Então, quando eu penso nesse processo de salvação, eu penso num processo de comprometimento nessa jornada, de cuidar das minhas feridas emocionais para que cada vez menos isso transborde e fira outras pessoas ao meu redor. E à medida que eu vou cuidando dessas feridas internas, emocionais, eu também aprendo muito mais do que achar que eu sou capaz de salvar alguém. Eu também aprendo a me colocar numa posição de apoio,
talvez de inspiração, ou até mesmo de comprometimento, de dar os braços com pessoas que estão no mesmo estado que eu, de pessoas que estão na mesma faixa de reflexão. Porque se estamos aqui nesse planeta, nesse momento, óbvio que temos diferenças sociais, financeiras, intelectuais, mas não existe essa história que a gente acreditou por muito tempo, que estamos separados. Se nesse planeta, nesse instante, enquanto estamos aqui, existem pessoas com fome, existem pessoas morrendo, existem pessoas ferindo outras pessoas, nós estamos nessa mesma sintonia. Ainda estamos nessa mesma sintonia. E que parte minha ainda autoriza, de alguma forma, que isso aconteça. E que parte minha não se dedica o suficiente para organizar essas guerras internas, para que não haja mais necessidade que elas sejam externas entre nações e entre pessoas. Então, dentro dessa ideia, eu acredito sim que podemos pensar nesse processo de salvação, nesse processo de encontrar a nossa organização emocional, para que talvez, não através das palavras, mas através de algo diferente, de algo maior, a gente consiga transmitir isso para as pessoas que estão ao nosso redor, não numa postura de acreditar que somos capazes de salvar ninguém, mas numa postura de dar as mãos e, quem sabe, cuidando uns dos outros, aprendemos também a cuidar do nosso planeta, a cuidar de nós mesmos, a cuidar de tudo que acontece ao nosso redor. A palavra salvação me coloca, então, numa profunda reflexão de que caminhos, então, e esses caminhos, na minha perspectiva, não podem ser apenas comportamentais. Que caminhos são importantes que eu trilhe internamente para que eu consiga equilibrar esse ser que eu sou, os meus desejos, as minhas necessidades, os meus quereres, as minhas vontades, para que isso se revele cada vez mais nítido, cada vez mais puro para o mundo que está ao nosso redor. E certamente nós encontraremos almas na nossa jornada, nós encontraremos irmãos, como nós nos encontramos aqui, que estão dispostos a fazer cada vez mais, não somente por si, mas fazer por si para que isso transmita para o próximo. Para mim é uma alegria enorme poder fazer parte desse processo e que essas palavras possam chegar no coração de alguém e que possa também entrar nessa reflexão do seu próprio jeito, nessa reflexão de olhar para o mundo e de procurar acomodar dentro de si os seus conflitos e as suas dores emocionais. Muito obrigado a todos vocês e continuarei aqui recebendo também todos esses ensinamentos e alegrias. Obrigado. Oh, Adamo, obrigada. E eu lembro até de uma frase de Clarice Lispector, que ela diz assim: amar os outros é a única salvação individual que conheço. Ninguém estará perdido se der amor e, às vezes, receber amor em troca. E é essa troca aqui que a gente vai fazer agora. Padre Lázaro, bem-vindo. Bom dia. Consegue me escutar bem aí? Que bom poder estar de volta aqui depois de vários encontros que eu não pude participar e as atividades. Hoje, para estar aqui, acabei não indo nem celebrar a missa. Para poder dar um outro jeito de estar com vocês, porque faz falta realmente esse encontro, é uma alegria poder estar juntos. Quero saudar a todos e todas nesse momento, porque vale a pena a gente estar juntos e com todos os irmãos que estão assistindo, participando, vivendo essa experiência tão profunda de amor. E, com certeza, como Claudinha já lembrou, essa palavra de Clarice, sem dúvida, não há outro caminho de salvação senão o amor, né? Esse amor que a gente dá, esse amor que a gente recebe, esse amor que a gente abre o coração para sentir essa presença radiosa. O viado, e agora lembrando essas questões mais do inconsciente, essas coisas são tão profundas quando Josi canta dizendo que todos nós entramos na procissão, né, do caminho último, do caminho de volta, dessa jornada que a gente tem. E para mim, para ela, a Josi conheceu bem ontem,
um padre nosso voltou à casa do pai, depois de um bom tempo de enfermidade, né, de tratamento de um câncer, estava numa situação bem... Então, para nós foi um momento muito forte. E quando falamos de salvação, salvação é uma palavra que fala muito profundamente a nossa fé, e certamente a todas as pessoas, e a Adam já lembrava aí, se a gente fala que precisa de salvação, é porque a gente tem coisas a serem corrigidas, tem elementos a serem renovados, tem questões em nós que ainda não estão trabalhadas, não estão ajustadas. A igreja diz que o homem é chamado à bem-aventurança, mas está ferido pelo pecado. Se está ferido pelo pecado, ele tem necessidade de salvação. O auxílio divino vem em Jesus Cristo, pela lei e pela graça, que nos ampara. E na carta aos Filipenses, São Paulo diz: trabalhai com temor e tremor na vossa salvação, porque Deus que opera em vós o querer e o agir, segundo os seus desígnios, quer nos salvar. É esse Deus que quer nos salvar. A Camilinha já lembrava aí várias passagens bíblicas tão profundas que mostram justamente para nós essa perspectiva da salvação em Cristo. E, sem dúvida, Cristo deseja, aliás, o seu nome, né? Quando ele nasce, quando ele recebe justamente o nome que justamente significa Deus salva, né? Então, quando ele recebe este nome, Deus salva, traz essa missão de fazer com que a humanidade experimente a graça da salvação. E para falar de salvação, o que foi mais que Jesus fez? Amor. E o que foi mais que Jesus tentou transmitir às pessoas? Que era preciso amar. E convidou-nos a amar aquele que a gente que pertence à nossa família, mas muito mais, fazer algo que seja maior. Ele chega ao ponto de dizer: se eu amo só quem me ama, o que é de diferente nisso? Se eu cuido apenas só de quem cuida de mim, se eu faço só a quem pode retribuir para mim, o que há de novidade, né? Os ladrões também fazem, os que têm interesse também fazem, né? Se eu cuido, se eu perdoo só quem me perdoa, o que há de novidade nesse processo? Jesus, então, chega ao ponto de dizer que é preciso amar, e ele dá isso como um imperativo: amai os vossos inimigos, rezai por eles, rezai por quem vos persegue. Quer dizer, a nossa tarefa de salvação, ela inclui um cuidado com todo mundo. Adam já lembrava, então, onde tem alguém com fome, onde tem alguém necessitado, onde tem alguém... Aí eu preciso agir num processo de salvação, para a gente não entender e não pensar apenas na salvação que virá depois. Aí está na dinâmica da fé, que a Mira já lembrava, a questão da fé, né? A dinâmica da fé, claro, é aquilo que eu acredito que vai acontecer como resposta final de todo um processo, uma caminhada religiosa, espiritual, mas essa dinâmica do que vai acontecer depois, Jesus já lembrava que é preciso ser firmado aqui e agora. Então, é no cuidado uns com os outros, é no respeito às diferenças, é no cuidado com as pessoas, é no amor que eu preciso praticar. Inclusive, ele vai dar como mandamento, né, o amor. Ele deu várias outras coisas como orientações, mas quando falou de amor, ele disse: é isso que eu vos ordeno, né? Eis o novo mandamento, amai-vos. E deu como limite desse amor o seu próprio amor por nós. Amai-vos como eu vos amei, né? Não deu uma medida bem alta, porque o amor de Jesus por nós foi um amor de entrega, o amor que ofereceu a vida, para poder dizer: a salvação vai acontecer para aquele que realmente for capaz de amar. São Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer assim: se morremos com Cristo, acreditamos que também com ele viveremos, sabendo que uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, porque na morte que sofreu, Cristo morreu para o pecado de uma vez para sempre,
mas a sua vida é uma vida para Deus. Assim vós também, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Vivos para Deus, por isso traz a salvação para nós. E em João 10:10 ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? Salvação é vida, é amor, é esperança, é paz, é luz, é construção, é respeito, é cuidado. Então, quando nós falamos de salvação, e nós, né, de Salvador, temos essa graça de ter um nome de salvação em nosso próprio nome, porque a cidade, né, foi criada, Cidade do Salvador, então isso para nós é importantíssimo. Por isso, somos soteropolitanos, né, do grego, né, soter, né, de o Salvador, aquele que salva. Então, nós trazemos já como marca, né, de salvação. Isso não significa que já estejamos salvos ou já tenhamos resolvido todas as coisas, mas precisamos fazer isso como missão, construir uma cidade, um país, um mundo onde a salvação seja a resposta do amor, do cuidado, do respeito que temos uns para com os outros. Então, é uma alegria poder estar com vocês, que a salvação em Jesus aconteça para todos nós e tenhamos certo que a salvação em Jesus não significa pertencer ou não à minha igreja ou àquela igreja ou outra. A salvação em Jesus está acima de tudo para a vivência do amor, do respeito, da fraternidade. E aquele que nele crê, certamente tem a responsabilidade e a obrigação de viver isso com mais intensidade ainda, porque fez um propósito de ser como Jesus é, presença do amor no mundo. Deus abençoe a todos, sejamos todos salvos em Cristo Jesus. Amém, Padre Lázaro. Acreditar no amor e praticar. E agora, Fernanda, é com você. Pouco bom ouvir esse padre, gente. Morrendo de saudade, padre. Então, bem feliz hoje também com a presença da minha mana aqui. E quando penso em salvação, tem algo que é bíblico, e quando a Thaís falou sobre o confessar, através do pensamento do Bert Hellinger, das constelações, nós falamos sobre o que deve, no sentido de ser dito. Tudo aquilo que não é dito gera um conflito. E quando a Thaís falou, o confessar nos aproxima da salvação. Então, quantas vezes a gente pensa, parece que a pessoa não me ama, ou eu tenho dificuldade em dar um limite para outra pessoa. Então, quando conseguimos verbalizar, né, o óbvio precisa ser dito, quando conseguimos verbalizar, de alguma forma, a nossa alma se alivia. O amor incondicional, aqui do meu lugar, e como eu posso sentir, é a gente sentir que a gente pode ser o que é, né? O amor, ele pode fluir quando nós possamos, onde nós podemos ser o que somos, onde nós podemos nos identificar com nossas emoções, com nossos sentimentos. E o não falar, ele faz com que a gente carregue várias coisas, né? Que poderiam, de alguma forma, dizer. Então, esse desafio de nós termos o nosso coração de criança e assim termos o reino dos céus, a gente precisa dessa postura adulta, de acolher essa nossa criança, respirar profundamente e dizer, poxa, eu preciso dizer isso. E às vezes vai ser o eu te amo, e às vezes eu dizer, olha, comigo você vai até aqui. Então é um convite para que a gente possa perceber que Deus se manifesta através de nós. Se nós encarnamos neste corpo, que tem essas emoções, essas sensações, é exatamente isso que a gente veio viver aqui. Então, quando eu consigo, de alguma forma, reconhecer, poxa, eu sinto isso, eu penso isso, né? Eu reconheço, acolho essa minha criança que, às vezes, por alguma razão, não pôde falar, não pôde viver a emoção, e não só a emoção do choro, mas a emoção do riso. Muitas vezes eu tenho uma lembrança, que eu e a Júlia, hoje que ela tá aí, vou contar essa história. A gente queria rir na hora da comida.
né? E o nosso pai sempre foi hora de comer, nós precisávamos arregaçar as mangas, né? Ter postura para comer, e a gente queria rir. E aí, certa vez a gente riu e o pai convidou a gente, né, a se retirar da mesa. Então, essa é uma lembrança que hoje, volta e meia, a gente começa a rir e diz, olha, agora como adulto a gente pode rir na mesa, né? E que bom que o meu papai foi assim ele pôde imitar os limites da vida. Mas quantas emoções a nossa criança não se permitiu viver? Isso tudo se apresenta aqui. E agora, como adultos, nós podemos chorar, rir. Agora aqui cada um é dono do seu sofá, se quiser pular no sofá, né? Ter o cachorrinho. Então, eu acredito muito, e quando ouvi a Thaís e ouvi o padre, esse movimento, né, de amar o próximo como a gente mesmo. A única alma que nós salvamos aqui na Terra é a nossa. E se a nossa alma estiver bem, estiver alinhada, quem sabe a gente possa alcançar algo para alguém. Nós só podemos estar aqui nesse culto hoje, compartilhando uma palavra, um movimento da nossa vida, porque de alguma forma, cada um de nós, através da medicina, da religião, daquilo por a nossa crença, a gente busca algo para entregar. Se um médico não estiver bem com a sua saúde, como ele vai cuidar da saúde do outro, né? Se nós não estivermos bem com aquilo que nós acreditamos como verdade, como alcançaremos isso para alguém? Primeiro eu preciso me amar para depois entregar a alguém. Então, um convite super especial hoje, que é uma sexta-feira. O que eu poderia dizer que precisa ser dito? Que pode ser uma declaração de amor, pode ser um limite, pode ser uma risada bem alta, que talvez por alguma razão não me foi permitido. Isso, sem sombra de dúvida, salva a nossa alma. E é isso que eu entendo como confissão. Deus está em todos os lugares e a gente precisa de um terapeuta, de um médico, de um padre, do pastor, de várias pessoas, porque onde houverem dois ou mais, eu estarei. Um beijo, é uma honra fazer parte desse culto. É uma honra nossa lhe ouvir, sentir, perceber e criar sempre expectativas da próxima vez que a gente estiver junto e poder passar o nosso melhor sempre. Com você agora, Rodolfo. Obrigada, Fernanda. A Fernanda falou, né? A gente precisa verbalizar, falar, rir um pouco, tá? A gente vai ficando mais íntimo aqui, né? Mas parece que a gente está participando de uma família espiritual, então eu vou falar. A Juliana é igualzinha a Fernanda, vocês perceberam? Até a voz, o jeito, meu Deus, olhando, né? São parecidas fisicamente, mas o jeito de falar, né? Uma energia muito boa. E a Thaís foi falando, sempre aquela história, né? A gente sempre vem, prepara, chega aqui e bagunça tudo, né? Aí quando a Thaís contou essa história da mulher hemorroíça, essa é uma história que me toca muito, não sei porquê, mas sempre eu fico muito comovido. Porque se eu vou ver detalhes dessa história, uma mulher, 12 anos sofrendo, sangrando continuamente, diz a lenda, alguns estudiosos falam que provavelmente, porque 12 anos sangrando, e nesse sofrimento, com aquela anemia, provavelmente ferropriva, ela devia ter miomatose uterina. Só que naquela época não tinha ultrassom, né? A pessoa não tinha nada. Só que ela tinha um pouco de posse, ela tinha uma certa quantidade de dinheiro e gastou o dinheiro inteirinho atrás de médico, de qualquer coisa que ela tentava fazer, ela gastou muito dinheiro e era totalmente discriminada, porque na lei daquele momento, mulheres em sangramento eram consideradas impuras. Vai pela questão cultural, então ninguém tocava ela. Então ela vivia num sofrimento extremo, mais isolada, tinha uma certa quantia de dinheiro, tentou ir atrás, gastou com altos tratamentos da época, não conseguiu, sofrendo e ouviu dizer que ia passar um cara que já estava famoso, sem precisar de rede social, já tinha feito um monte de coisas sobrenaturais, mas eu imagino que Jesus era só a carta viva do Evangelho, igual a Thaís falou. Para mim, ele era um distribuidor vivo de graças de Deus no planeta Terra.
Por isso que todo mundo ele é um imã. Todo mundo queria ir atrás dessa concessão. Graça, é dádiva, é dom, é talento, é ajuda. E a graça de Deus é de graça. A graça de Deus é sempre de graça. A gente tem que... E essa graça que vem de graça, ela vem em abundância. Enfim, estava todo mundo andando, uma bagunça toda, e Jesus, nesse detalhe, ele estava caminhando e indo para a casa de Jairo, porque lá ele ia fazer uma coisa melhor ainda, ele ia só ressuscitar a filha de Jairo. Mas tudo bem, antes ele foi fazendo essas outras aventuras, e uma confusão, e todo mundo esbarrando, e aí a mulher já estava fraca, olhou, olha só a energia, ela pegou o impulso, e foi, e falou assim, eu vou curar. Dizem que Jesus está fazendo milagres, e aí ela chegou e tocou no manto. Um pedaço lá, os judeus andavam, né, com algumas partes, as roupas. Tinha um cordãozinho, que eu até esqueci o nome, e também alguns estudiosos mais profundos dessa passagem, que ela toca nesse cordão e sente uma mexida. Só que aí ele para, no meio de todo mundo, ele dá uma parada e fala assim, peraí, alguém me tocou. Só que os discípulos, e Pedro era mais nervoso, assim, Jesus, quem te tocou? Como que a gente vai saber quem tocou? Você para aqui nessa confusão. Aí, olha a resposta dele, que é diferente. Está todo mundo me esbarrando, está todo mundo me tocando aqui, mas agora foi diferente porque eu senti, saiu uma virtude de mim. Saiu a graça. Essa mensagem, eu fico sempre pensando, a gente pode tocar um no outro, mas até impor pensamentos e passar virtudes um para o outro. A gente pode trocar graças um para o outro. Está certo que alguns trocam e cobram um pouquinho, mas tudo bem, isso faz parte da nossa imperfeição. A gente pode trocar graças, não na potência curativa do Cristo, mas a gente pode chegar lá, Cristo mesmo. Olhou e falou assim, galera, tenham fé que vocês podem fazer muito mais do que eu estou fazendo. Mas tudo bem, é só uma questão de treinamento para ter contato com essa graça. Enfim, saiu uma virtude de mim. Quem? Aí é outra parte que é muito legal, que aí é a parte da humildade que a gente tem que ter para reconhecer essa graça como a única salvação. Eu sou espírita, mas essa teoria de salvação pela graça, eu aproximo mais do evangélico, eu adoro isso. Por quê? Porque isso estimula a nossa humildade para saber que a gente precisa um do outro e precisa da conexão superior. Então, a mulher ajoelha, se prostra, passa um pouco de vergonha na frente de todo mundo e fala, fui eu, ela reconheceu. E aí é tão interessante isso, porque Deus, ele resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. E essa frase é tão forte dentro da Escritura Sagrada que ela é repetida 3 vezes. Ela começa lá em Provérbios, no Antigo Testamento, antes de Jesus caminhar pela terra, depois é repetida por Tiago e depois é repetida por Pedro. Por quê? Porque Deus resiste. Quando eu falo Deus, a graça de Deus, ela resiste, é um imã, repulsa. A graça não entra aos soberbos. Mas aí ele concede de todo o coração essa graça, que é a salvação, aos humildes. E é por quê? Porque humildade, pessoal, é só a gente esvaziar da gente mesmo. É necessário que eu me esvazie de mim mesmo, que eu me rebaixe num sentido mais filosófico, bonito, de entender a força superior. Por quê? Porque aí eu me rebaixando, ele vai crescer através de mim. Então, eu me esvaziando do meu ego, a luz passa por mim. E a gente começa a ser instrumento da graça de Deus na terra. Então, ela olhou e falou assim, fui eu, e eu recebo. Aí ele olhou e falou assim, então tá bom. Sabia que era você. Você acha que Jesus não sabia? Mas ele só queria ter esse conhecimento. Por quê? Porque eu acho que ali ela completou o download da graça. Ela puxou um pedacinho de virtude de Cristo, reconheceu essa importância, aí olhou e falou, Jesus. E Jesus olhou para ela e falou assim, vai, você está curada, mas a tua fé te curou, porque todo esse movimento. Então, e no final ele sempre dava um comando também, que é sutil, né? E vai feliz, minha filha, dê o testemunho, seja a carta viva do Cristo, a imitação do Cristo no planeta, vai seguindo, vai seguindo. Morrer você vai também de todo jeito, mas deixa o seu legado.
Por quê? Porque ele ressuscitou ele ressuscitou a filha do Lázaro, ressuscitou a irmã de Maria e a irmã de Marta, lá em Betânia, né? Esse é muito bonito, Lázaro, mas todo mundo que ele ressuscitou morreu depois, pessoal. Então, é tão bonito isso, mas por quê? Porque a finitude do complexo orgânico, isso também já é uma definição deste planeta. A gente entrega tudo, a gente está passando por aqui. Então, tudo a gente tem que devolver. Nós somos depositários fiéis da graça de Deus. A gente tem que deixar tudo, até o último fiozinho do cabelo do Adam, que está bonitinho, até a última gotinha do chimarrão da Fernanda e da Juliana, até os cachorrinhos, tudo fica no planeta. Por quê? Porque a gente utiliza os elementos materiais, os átomos desse planeta, para fazer a bondade de Deus, espalhar essa graça e depois devolve. É a transitoriedade e a impermanência do elemento material. A própria rainha deixou sua coroa, deixou todas as suas joias, escreveu para quem ela quer deixar, mas deixou. Se tivesse um diploma, não sei, bem grande, carimbado assim, rainha, pá, ficou na terra. Não é mais a rainha. Então, a gente tem que estar sempre atento com esses mecanismos. E sempre tem que ter a mensagem do Emmanuel, né? Para finalizar, né? Mas antes, tem uma pergunta que fizeram, um grupo de estudiosos fizeram para um grupo de espíritos superiores para dar a nossa informação. A pergunta é 643 do Livro dos Espíritos, que faz uma base do complexo da doutrina espírita. Pergunta: haverá quem, pela sua posição na Terra, que não tem a possibilidade de fazer o bem para alguém? Tem alguém nesse planeta que não tem condição? Esse não pode, tá? Esse não pode fazer o bem para ninguém. A resposta: não. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça as oportunidades a quem não se ache cego pelo egoísmo de praticar o bem. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso. Fazer o bem é tentar ser útil na medida do possível e todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. E aí, na sequência, a mensagem do Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a mensagem é salvação. Parece que é o tema de hoje, né? Salvação. E aí ele fala assim: salvar, em legítima significação, é livrar de ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar. E nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e se melhorar. Navio salvo de risco iminente não está exonerado da sua viagem, na qual enfrentará naturalmente perigos novos. O navio foi feito para navegar, enfrentar, desbravar. Então, eu sou salvo uma vez, ótimo, vamos ser salvos e salvos, mas não deixe de ser um navio e enfrente os perigos. A gente não pode deixar de ser humano. Somos seres humanos nesse nível de evolução. E o ser humano, em essência, é aquele ser que entrega oportunidades para o outro através do amor incondicional. O doente salvo da morte não se forra ao imperativo de continuar nas tarefas da existência, sobrepujando percalços e tentações. Então, aqui eu vou dar uma mensagem ao pessoal que está escutando a gente, que tratou os survivors, né, Clarice? Aqueles sobreviventes do câncer. Pessoal, você está vivo hoje, então Deus tem um propósito para você estar aqui hoje, até hoje com a gente. Então, utiliza essa graça que você tiver de estar vencendo em remissão dessa questão difícil. Eles venceram uma etapa. Então, vocês têm missão, vai enfrentando. Sinta essa importância de estar sempre conectado com essas energias de cura. O Evangelho não deixa dúvidas quanto a isso. Pedro, salvo da indecisão, é impelido a sustentar-se em trabalho até a senectude das suas forças. É tão forte isso que aí ele até pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Tem um alento, não sei se é verdade ou não, mas eu acredito muito nisso. Ele nega, ficou frágil, negou a Cristo 3 vezes, depois pegou essa graça e trabalhou tanto, e falou: eu não quero ser comparado ao Cristo. Na minha humildade, receber a graça do Cristo, eu quero
ser martirizado de cabeça para baixo. Ave Maria, que coragem. Paulo, salvo da crueldade, é constrangido ao esforço máximo, na própria renovação, até o seu último sacrifício, e perdeu a cabeça, literalmente. Sobretudo, não nos detenhamos em frases choramingueiras. Eu achei bonita essa palavra aqui do Emmanuel, né? É o mimimi do Emmanuel, elegante, né? Para que a gente vai ficar preso em frases chorando, chorando? Perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Perdendo tempo sobre o tempo perdido. O tempo já passou. Então, o tempo perdeu, então não vou perder esse tempo. O tempo já passou e ele já está perdido. Eu vou ficar perdendo tempo sobre esse tempo perdido? Não, é respirar, né, Juliana? Respirar, abrir as conexões para o alto e tentar enxergar as oportunidades que estão do meu lado. Reconheçamos como o apóstolo que o tempo é sobremodo oportuno, quando Paulo fala na carta aos Coríntios. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Aproveitemos a nossa vida, porque aproveitar a vida se chama-se o agora. Então é isso, pessoal. É agora ou nunca. Mas é porque o nunca é eterno. Olha que beleza. Então, sempre temos a oportunidade de melhorar e pedir a graça que faça aquela sensação de sair lá do sol. Agora vamos na parte mais cosmológica, quando a Beleza fez aquele exercício de oração, de respiração, né? E que respirar, orar, meditar, para mim é tudo a mesma coisa. Os alquimistas do universo são as estrelas, isso já diziam os cientistas aí, né? O Carl Sagan, que eu adoro ele, né? Quando eu era bem pequenininho, eu já via ele. Depois a gente vai seguindo esses filósofos, cientistas, enfim. Lá no Sol, as bombas de fusão com átomos de hidrogênio, que são os mais simples hoje que a gente conhece no universo, estão lá, numa bomba de fusão contínua, juntando um átomo com outro, formando átomo de hélio, vai juntando e vai formando outros vários átomos. Então, são do núcleo das estrelas que sai toda a tabela periódica. Olha que beleza. E eles viajam por ondas eletromagnéticas, radiações cósmicas. Vem para a Terra e esquenta a Terra. E que dá a luz da Terra. Caminhando nessas bombas aí de fissão nuclear, tem bomba de neutrino. Sabe que a cada segundo passa 100 trilhões, não, 100 trilhões não, eu exagerei, 1 trilhão só. Sei lá, depois de tanto zero, a gente perde até a conta. A cada segundo passa 1 trilhão de neutrinos pela gente. Está passando aqui, pessoal. Eu nem sei o que eles fazem, por isso chama neutro, porque a gente não conhece. Então, quando a gente não conhece, a gente põe que é neutro. A gente ainda não sabe o que isso acontece, mas vem tudo junto. Só que aí, vamos voltar no foco, essa luz que chega aqui, aí ela encosta em algumas algas que estão inundando nos oceanos. Diz que elas são meio azuis, e é o intermediário entre alga e bactéria. Eu também não entendo direito, mas diz que ela se chama cianofície. E lá ela pega essa energia do Sol, e junta com a parte biológica dela, do sistema molecular dela, e solta o oxigênio, que é o prana, que vem de energia cósmica e energia da força biológica do planeta. Esse oxigênio a gente respira, encosta lá no alvéolo, entra, pega uma caroninha dentro da hemoglobina de uma célula que chama hemácia, que ela é feita só para isso. Tem outras coisas também, mas ela carrega. Ela é a carruagem da vida. Aí ela pega esse oxigênio, encosta, entrega parte desse oxigênio nas nossas células, para ir lá na mitocôndria e misturar mais uma vez com o sistema biológico nosso. As mitocôndrias são fenestradas. O que é? Cheio de risquinhos. Assim. Esses risquinhos microscópicos fazem aquele experimento da dupla fenda, microscopicamente dentro de cada mitocôndria e de cada célula do nosso organismo. E ali eles abrem de novo a parte espiritual e a parte biológica, a energia e a matéria, a onda e a partícula, dentro de cada mitocôndria, de cada célula. E dali a gente tem a conexão dual entre o mundo espiritual e o mundo físico no planeta Terra. Que a gente possa doar ATPs graciosos, ectoplasmas e graças, um para o outro através desses nossos fluidos vitais. Eu penso assim, quando a gente doa um pouco do nosso fluido de vida para proporcionar vida para o outro, a gente está na conexão e em constante graça
do Criador universal. Eu estou falando isso em nível de universo, que a gente conhece só 30%, mas o James Webb, que é um super microscópio, está aí, que vai falar muito mais para a gente. Um bom fim de semana e até a próxima oportunidade, com muita gracinha no coração. Obrigada, Rodolfo. Lembrando, Thaís, que nós somos cartas vivas. Eu entrego a você, Clarissa, para você finalizar mais um Encontro Ecumênico. Obrigada. Agradecer muito a Claudinha, né, por essa condução brilhante. Eu achei muito legal, né, a gente fazer esse rodízio de conduções. Vou deixar aqui que Rodolfo conduz na próxima. Muito feliz de estarmos aqui. É muito incrível, né, como tudo se concatena e nos salva. Eu acho que a gente é salvo um pouquinho, porque o objetivo, né, o propósito da vida é a salvação. Então, que a gente possa sempre testemunhar esse amor. Agradecer muito a vocês, agradecer muito a Thales, a Camila, né, por todo esse suporte. Estamos aí no nosso livro, andando, e que a gente possa realmente espalhar bênçãos, né, a cada momento. Gratidão. Boa semana para vocês.